Vamos falar hoje um pouquinho sobre a regulação brasileira das obscenidades. Em primeiro lugar, é necessário a gente falar que, no caso do direito penal sexual brasileiro, não existe uma lei de obscenidades como existe, por exemplo, no Reino Unido ou nos Estados Unidos. Essa regulação ela é feita de uma maneira esparsa, com alguns crimes previstos no Código Penal e uma parte substancial prevista no ECA como regulação administrativa, que também a gente vai tocar um pouquinho nessa aula. Então, vamos por partes e vamos começar um pouquinho com a questão dos crimes propriamente ditos estipulados no Código Penal. E vamos falar agora do ato obsceno. O ato obsceno ele é estabelecido como o fato de você praticar ato obsceno no local público, aberto ou exposto ao público. Isso é muito importante, fora da discussão o que é um ato obsceno, né, que para configurar o título, só necessita que seja um local público. Não tem qualquer necessidade de que passe alguma pessoa, que seja ofendida a moral sexual de outra pessoa, não. Existe somente o fato de que você pratica o ato num local público ou aberto ao público. E condutas clássicas desse tipo de imputação são, por exemplo, a masturbação em praça pública, um exemplo bastante comum, e também o caso do xixi na calçada. O caso do xixi na calçada ele é bastante interessante para a gente discutir a questão subjetiva do ato obsceno, porque não é suficiente somente a mera conduta de você praticar um ato obsceno. É necessário que você tenha também uma intenção de ofender o sentimento de recato, resguardo, honestidade de outrem, a fim de que o ato possa ser classificado como obsceno. Então, no caso do xixi na calçada, se for um mero estado de necessidade, não é considerado pelo direito penal brasileiro como um ato obsceno. Mas naquele caso em que você tenha a intenção de ofender alguém, de expor a sua genital ao público, isso pode ser considerado sim um ato obsceno. Mesma coisa com o caso da nudez. Isso é importante para a gente estabelecer que a mera nudez ela não é considerada pelo direito penal sexual brasileiro como um ato obsceno. E basta a gente lembrar que existem, por exemplo, as praias de nudismo. E também, no caso do ato obsceno, é necessário a gente estabelecer aqui que inclui entre eles gestos e palavras obscenas. E aí é necessário a gente tomar cuidado, especificamente no caso do crime de desacato. Porque, por exemplo, quando existe aquela pronunciação de palavras obscenas contra a autoridade pública, que não tem, na verdade, um fim de ofender o recato público ou a dignidade, a honestidade sexual de outra pessoa, mas sim somente a autoridade, não se pode falar em ato obsceno. Então, eles não concorrem. Então, seria crime de desacato porque a intenção foi ofender de verdade a autoridade pública. E vamos passar um pouquinho mais adiante e vamos falar sobre o escrito ou objeto obsceno. E essa questão é bastante interessante porque ela vai tocar exatamente no caso das revistas pornográficas. Porque uma vez que o crime ele estabelece como conduta típica, né, fazer, importar, exportar, adquirir ou ter sob sua guarda para fim de comércio, de distribuição ou de exposição pública, escrito, desenho, pintura, estampa ou qualquer objeto obsceno, a gente poderia falar que também as revistas pornográficas estariam aqui incluídas na classificação. Mas o fato é que esse é um crime um pouco em desuso, que não tem sido mais aplicado. Então, com a evolução da sociedade, lembramos que o crime de escrito e objeto obsceno ele foi feito lá nos anos de 1940, esse crime se tornou uma coisa não mais aplicável pelas autoridades. Isso é bastante interessante para a gente questionar, em termos de direito penal sexual, por que esse tipo de norma continua ainda vigente nos códigos, né? Por que não revogar? E se você for procurar uma explicação doutrinária para isso, se poderia dizer que causa mais dano você tirar a norma do código do que mantê-la lá. Porque a partir do momento que ela existe como tipificação, você preserva sua moral de uma forma jurídica, ainda que não tenha aplicação prática, né? E vamos aqui lembrar um caso bastante emblemático do STJ, de 2006, que ele fala que o princípio da adequação ele não pode ser usado como neutralizador. E justamente num caso em que se vendeu para 2 menores de idade uma revista pornográfica. E o STJ estabeleceu que não poderia, nesse caso concreto, se falar em atipicidade da conduta, para a gente pensar um pouco nessa questão da moral sexual. E vamos aqui um pouquinho mais adiante, vamos aproveitar o gancho e falar um pouco da proteção à criança,
no Estatuto da Criança e do Adolescente. Existem ali algumas regulações administrativas a fim de coibir a prática de uma série de condutas. E a primeira delas que eu queria trazer para vocês é a regulação dos espetáculos públicos, que vem especificamente de uma maneira geral assim regulado pela classificação indicativa e permissão de participação. Outra questão bastante interessante, voltando um pouco nas revistas pornográficas, é que o próprio ECA estabelece que as revistas de publicação contendo material impróprio e inadequado a crianças e adolescentes deverão ser comercializadas em embalagem lacrada com advertência de seu conteúdo, que implica também as revistas de mensagens pornográficas ou obscenas, que devem, além disso, serem protegidas com embalagem opaca. Então, existe uma regulação do ECA, das revistas pornográficas, pelo que a gente poderia considerar se haveria, pelo fato de o ECA ser uma lei posterior, uma abolição de crimes com relação à revista pornográfica para fins de imputação ao objeto obsceno, que se pode questionar nesses termos, né? Importante lembrar que, pelo ECA também, é proibida a venda à criança ou adolescente de materiais impróprios, entre eles revistas de pornografia. E vamos seguir aqui um pouquinho, caminhando para o final da nossa aula, e vamos falar sobre o crime de abandono intelectual, que fica bem forte essa questão da regulação da moral sexual, e como a gente tem falado aqui no nosso curso, que tem um enfoque muito grande sobre a proteção da criança. Então, vamos analisar, por exemplo, o nosso artigo 247 do Código, que fala que é crime permitir alguém que, menor de 18 anos, sujeito a seu poder ou confiado à sua guarda ou vigilância, frequente espetáculo capaz de pervertê-lo ou ofendê-lo o pudor, ou resida ou trabalhe, ainda que não preste serviços de natureza sexual, em caso de prostituição. Então, naquela discussão, a proteção moral da criança, inclusive da moral sexual, para o desenvolvimento correto da infância e da adolescência. Por hoje é só, até mais.